Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre bons e maus tesouros. Você sabe que por um tempo eu achei que tesouro só era coisa boa? Não é verdade? Você pensa assim como eu pensava? Que às vezes o tesouro só é coisa preciosa. Quem achava que era isso? Eu acho. Não, eu sempre também entendi assim, irmão Rick. Falou, o tesouro é uma coisa, quem encontrou um tesouro, né? Acho que eu tenho um texto de Provérbios que diz que quem encontrou uma boa mulher, né? Encontrou como se fosse um tesouro, né? Uma boa mulher. Pode ser o quê? Tiago? Olha aí, ó. Olha lá que você vai ver o que vai acontecer agora, hein, cara? O problema, gente, é que eu descobri que existe tesouro ruim também. Cancelado, né? Não, mas não são palavras minhas, não. São palavras de Jesus, né? Jesus que falou que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas ruins também. Então eu quero falar sobre isso nessa manhã com vocês, sobre os bons e sobre os maus tesouros, baseado em Lucas 6. Eu quero ler com você, eu quero ler o texto com vocês de Lucas 6, do 32 até o 45. Só que, baseado nisso, eu quero ler só o versículo 45 para começar. Lucas 6, 45. Ok? Eu vou ler na revista e atualizada, que é a mais tradicional aí que a gente tem. Lucas 6, 45. Olha aí, ó. Se você não quiser ler na sua Bíblia, se você não trouxe nem a física e nem no smartphone, tem no telão aí para você acompanhar com a gente, tá bom? Letra bem grande ali, né? Daqui eu estou conseguindo ler aquela pequenininha lá, ó. Então, olha só, ao que as Escrituras dizem para nós, Jesus falando: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Sabe, há um tempo atrás eu li uma frase que dizia assim: nós queremos tirar o cara do inferno sem tirar o inferno do cara. É tão profundo isso, né? Muitas vezes a gente está querendo livrar as pessoas do inferno sem antes tirar o inferno que está dentro delas. Porque a partir do momento que você entende o inferno como um local, um espaço físico, aquele que as interpretações são das mais interessantes possíveis, onde há um lago que arde com fogo, com enxofre, que vai ter ranger de dentes e coisas assim. Se você entende dessa forma, é uma coisa, mas se você entende que o inferno é algo que muitas vezes acontece atemporal, além do físico, que é um estado que muitas vezes as pessoas estão, aí a gente começa a entender algumas coisas. A gente quer livrar as pessoas de irem para o inferno, mas a gente não quer tirar o inferno primeiramente de dentro das pessoas. Sabe o que acontece quando a gente faz assim, quando a gente pensa assim, gente? É como aquele ditado popular que a gente conhece: a gente tira as pessoas da favela, mas não tira a favela de dentro das pessoas. Aí as pessoas vão morar num local muito bonito, muito requintado, mas elas levam com elas a favela. Com elas. Elas penduram roupa onde não deveria pendurar, elas jogam lixo onde não deveria jogar, e coisa assim. Entenda, por favor, o que eu estou falando, gente. É um termo que eu não estou
não estou sendo de forma alguma discriminatório na minha conduta. Eu só estou falando que é o coração da pessoa que às vezes o coração está favelado, não é? A pessoa está disposta a viver aquele contexto, aquele estado às vezes miserável. E se a gente traz esse contexto para aqui, para a nossa realidade das igrejas de um modo geral, muitas vezes a gente está querendo levar as pessoas para o céu, a gente quer livrar as pessoas de irem para o inferno, mas a gente não consegue tirar o inferno de dentro das pessoas. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, não vou citar o nome dela, num local onde eu estava durante essa semana, e aí durante um tempo eu falei alguma coisa, a gente conversou, não sei que, a gente começou a falar sobre o Flamengo, né? Porque o Flamengo, não sei o que tem, aí, porque eu sou torcedor, eu não sou, não, eu sou torcedor. Aí ela pegou e falou, eu sou flamenguista, mas meu pai é daquele flamenguista que já comprou camisa para todo mundo lá de casa, e todo mundo tem que usar no dia do jogo do Flamengo, pá. E falou, falei, pois eu tenho 2 camisas do Flamengo que eu ganhei de aniversário. Eu mesmo nunca comprei, não tenho coragem de dar R$350 numa camisa original do Flamengo, né? Não sei, acho que é isso aí, ou talvez até mais. Aí ela falou, pois mas meu pai é assim, meu pai deixa de ir até de ir para a igreja, ele deixa de ir quando tem jogo do Flamengo. Porque meu pai precisa converter, porque meu pai não sei o que tem, porque meu pai não lê a Bíblia muito e tal, e chega domingo que tem jogo do Flamengo e ele não vai para a igreja. Aí eu deixei ela falar, falou. Aí eu fiquei pensando, sabe, gente, por que uma pessoa ama tanto o Flamengo e não tem nenhum problema de amar o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, o que for. Não tem problema nenhum de você gostar disso, torcer por um time. Nenhum problema. Agora eu fico pensando assim, o que muitas vezes faz uma pessoa ter mais prazer de assistir o jogo do Flamengo do que estar num ambiente como o nosso? Vamos parar para pensar? O que faz? Assim, eu queria deixar essa questão para você agora. Não preciso de responder, mas pensa nisso. Será que os nossos cultos, as nossas reuniões, a nossa conversa, a nossa pregação, ela tem sido prazerosa para as pessoas? Mas não tem que ser. Tem que ser sim. A palavra de Deus, a verdade, o Evangelho, tem que ser prazeroso, tem que alcançar o nosso coração, mesmo que nos confronte de alguma maneira, mas vai ser algo belo, vai ser algo gostoso e prazeroso para a gente ouvir. Então, por que um jogo do Flamengo se torna mais prazeroso para mim ou para essa pessoa, para o pai dessa moça, do que estar na igreja no domingo? O que nós temos oferecido para essas pessoas? Esse alimento que nós oferecemos, essa forma de culto, os nossos cultos estão sendo como? Construídos de que maneira? Porque eu vou falar para você, honestamente, tem lugar que eu vou de vez em quando aí, em alguns locais de igreja, de cultos, que eu vou falar um negócio para você, não daria para eu ficar como membro daquela igreja naquele lugar. Não conseguiria jamais. Porque aquela mesmice, aquela mesma coisa, às vezes é um ambiente barulhento demais, é um ambiente onde as pessoas gritam demais, é um ambiente onde muitas vezes o som que chega na hora da pregação não é agradável aos nossos ouvidos. Entende? É um conjunto de coisas. Agora, a partir do momento que eu tenho que vir para esse lugar aqui por obrigação, está tudo errado. Está tudo errado. E eu tenho dito para vocês, e vou repetir mais uma vez, eu não venho para cá por obrigação, gente. Eu venho para cá porque eu tenho o prazer de ver vocês. Eu venho para cá porque eu tenho o prazer de ouvir a música que vocês fazem aqui. Eu venho para cá porque eu gosto de ter comunhão com vocês. É prazeroso para mim. Eu só vou deixar de estar aqui com vocês aos domingos se eu estiver fora de Brasília viajando. Caso contrário,
muitas vezes doente, com muita dor. Eu cheguei aqui nesse lugar e saí daqui muito melhor do que eu cheguei. Aliás, todas as vezes que eu saio daqui, eu saio melhor do que eu entrei. Eu não estou defendendo nada daqui desse ambiente, nem que nós somos alguma coisa melhor do que ninguém, porque nós podemos também nos tornar um tipo de reunião, nós podemos proporcionar um tipo de coisa que não dá prazer para ninguém. A pessoa prefere ficar assistindo algum programa na Record, na Rede Globo, na TV Brasília, ou qualquer outra coisa, ou ficar em casa YouTube, ou Netflix, sei lá, qualquer coisa, do que estar aqui. E eu fiquei pensando a respeito dessa pessoa, desse homem, não é, pai dessa menina. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada que faz com que esse homem não tenha prazer de estar junto com os irmãos. E que ele tem mais prazer de assistir um jogo do Flamengo do que estar na comunhão dos irmãos e no culto. Possivelmente esse culto não está proporcionando algo que seja relevante para ele. Aí, agora eu vou para as Escrituras, daquilo que Jesus falou para a gente, que o homem bom do bom tesouro tira, né? O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Então é porque existe tesouro, e tesouro é algo que fala de preciosidade, né? A gente pensa sempre que é assim. Eu me lembro de alguns desenhos, de alguns filmes, onde a pessoa às vezes abria aquele baúzão, né? Quando abria, né? Cheio de pedras preciosas, de ouro, de colares, de pulseiras, de aparatos, né? De coisas que embelezavam o homem e a mulher. Então, quando alguém encontrava aquilo, era uma alegria. Ah, encontrei um tesouro. Aí eu quero voltar com você para a gente compreender. Vamos lá para Lucas 6 mesmo, no versículo 32. Parece que está fora de contexto, mas não está. Você vai entender claramente. Eu espero que Deus me use para te ajudar a entender algumas coisas aqui. Lucas 6, 32 está aí também no telão, caso você queira ler conosco. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? E já começou a pancada, né? Se você ama aquele que te ama, não há recompensa nenhuma nisso. Porque até os pecadores amam aos que o amam. Eita, e nós que somos santos, hein? Pelo menos a gente gosta de achar que a gente é melhor do que os outros, a gente é mais santo do que o irmão que deixa de ir para a igreja a partir do jogo do Flamengo. A gente se sente superior aos outros, porque a gente vem todo domingo, não é? E Jesus está falando que até os pecadores, até os pecadores fazem isso, amam os que os amam. Está entendendo? Jesus é incrível, né? No verso 33 ele diz assim, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se você faz o bem só para quem te faz bem, versículo 34, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Eu me lembro muito quando eu fui para o seminário, na aula inaugural, o primeiro dia, o diretor falou assim, Gilberto, olha, você não tem obrigação de emprestar nada para ninguém aqui, tá? Porque era orientado a levar ferro de passar roupa, porque no seminário a gente mesmo que lavava roupa, a gente mesmo que passava e tal, e às vezes a gente tinha que ir lá na cacimba, irmão Henrique, lá na cisterna, tirar água para lavar na mão, tirando água da cisterna também. Ele falou, ninguém tem obrigação de emprestar nada para ninguém. O ferro elétrico é seu, você que trouxe.
Agora é o seguinte: se você emprestar esse ferro para alguém, empreste como se você estivesse dando para ele. Porque se ele voltar estragado, se ele não voltar para você, você não tem que reclamar de nada. Então fica claro aqui uma das regras dentro do seminário, que você não tem obrigação de emprestar nada para ninguém. Aprendi aquilo, você vê, olha, eu tinha 25 anos, vou fazer 60 agora em novembro. Já pensou quantos anos atrás, gente? Há 35 anos atrás, né? Eu estou contando isso agora, parece que eu estou vendo o diretor Gilberto contando isso lá na frente, num ambiente um pouquinho maior do que esse nosso aqui na capela, e eu lembrando dele falar isso. Isso ficou marcado para a minha vida. A gente tem que aprender, se você vai emprestar, empreste como se você estivesse dando, porque se não voltar... Carro, vai emprestar seu carro? Poxa, pastor, eu vou emprestar o carro como se eu estivesse dando o carro para ele. Se você não quiser, não consegue ter isso, não empreste. Porque o carro pode ser batido, pode ser furtado, pode acontecer algum... Eu estava dirigindo o nosso carro e um senhor veio desatento e afundou a traseira do nosso carro. Eu bati no outro da frente, que bateu no outro, deu engavetamento, deu perda total no nosso carro. E se tivesse com alguém que eu emprestei? O que ia acontecer? Eu ia ficar super aborrecido, ia falar, mas essa pessoa não cuidou bem do meu carro. Porque às vezes não depende da pessoa. Mas olha só o que Jesus está falando aqui para a gente, que se você empresta algo para alguém querendo receber, qual vai ser a sua recompensa? Né? Porque aqueles que são pecadores, ou nós mesmos, né, porque eu me incluo nisso aqui, né, às vezes a gente empresta para receber outro tanto. É aquele de emprestar com o interesse de ter lucro. É como os agiotas fazem, tirando benefício da necessidade do outro. Porque a agiota faz isso, ele te empresta dinheiro, percebendo a sua necessidade, você procura ele, e ele joga um juro altíssimo em cima, para te emprestar uma quantia. Aí Jesus continua dizendo assim, versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Gente, olha que coisa interessante isso aqui, eu vou abordar mais na frente, mas se você amar o seu inimigo, fazer o bem e emprestar sem esperar nenhuma paga, será grande o seu galardão e você será filho do Altíssimo. Olha a resposta, parece que justifica o que Jesus está falando aqui, embora não precise, mas eu que estou falando, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. Jesus está dizendo que Deus é bondoso para com aqueles que são ingratos e para com aqueles que são maus. Rapaz, que dureza de palavra, hein? Deus é bondoso com aquele que é ingrato e com aquele que é mau. Mas eu não sou. O cara for bom, joia comigo. Se for mau, some da minha vida. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Agora o 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí Jesus no 39 diz assim, propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco?
Puxa vida, parece que está totalmente fora de contexto o que Jesus está falando para a gente. Ele vem falando de uma coisa, vem falando para a gente fazer o bem, para a gente emprestar, para a gente amar o inimigo, né? Aí daí um pouco ele vai e fala que a gente não deve julgar. Puxa, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Para a gente não ser julgado, não condenar para a gente não ser condenado, que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Aí ele fala que a gente deve dar para a gente receber, mas a verdade é que a gente está mais disposto a receber do que dar, a verdade é essa. A gente é egoísta por natureza. A gente sempre quer muito para a gente e pouco para o outro. A verdade é que a gente está sempre querendo aliviar o nosso lado e daqueles que estão mais próximos da gente e os outros que se danem. Aí no versículo seguinte, Jesus faz uma parábola, né? Cita uma coisa, fala, porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Parece que está tão fora de contexto isso aqui. O 40 ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Não sei se você começa a entender aqui agora, nesse texto aqui, que a gente acabou de ler. Aquele que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Versículo 43, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Obrigado por essa porção das Escrituras, Senhor. Fala conosco mais um pouco. Usa a minha vida aqui para abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham por aí. Em nome de Jesus. Amém. Jesus faz uma pergunta, pode porventura um cego guiar outro cego? O que você acha disso? A gente está em tempo onde tem muito cego querendo guiar outros cegos. Aqui dentro das nossas igrejas. Cegos querendo guiar outros cegos. Pessoas que não entenderam nada a respeito do Evangelho, que querem guiar outras pessoas. E voltando de novo a citar sobre esse irmão que gosta de assistir o jogo do Flamengo no domingo que tem e não gosta de ir para a igreja, é porque possivelmente essa pessoa já percebeu coisas que quando ele chega naquele lugar, ele não consegue ver que existe, não consegue perceber que há uma visão clara de alguém guiando as pessoas de forma correta, de forma sincera, honesta. Porque quando a gente está na escuridão, que tem alguém que acende luz para nos ajudar, a gente se sente maravilhado com esse comportamento. Agora, quando você está num lugar que você fala, poxa, eu vou lá uma vez, vou duas, vou três, vou quatro, vou cinco, vou 10, é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo palito de fósforo que é arriscado, aí apaga, acabou. É cego querendo guiar outro cego. E eu me lembrei lá no Riacho Fundo, onde eu moro, tem um casal de cegos. E eles andam com aquela... É um guia, né? Aquilo, tem um nome que eu tentei lembrar, mas não... Os dois, é um casal mesmo. E eles andam assim, né? Um com a varetinha para um lado, outra para o outro, e eles vão os dois de mão, braços dados um no outro assim, e eles andam ali pelo Riacho Fundo.
Mas eu vi assim, poxa vida, parece que isso contradiz o que Jesus disse. Não, não é nada disso. Eles ali estão se ajudando, porque estão dois na mesma situação. É diferente. O problema é quando você está na mesma situação e você acha que você tem uma visão clara, que você não é cego e que você pode guiar o outro. Esse é o problema que Jesus está falando. É quando a sua visão, você tem uma visão deturpada, ou é cego, e você quer guiar outros. Quando a gente é cego, a gente tem que se colocar na posição de igualdade. Eu dependo de uma vareta, eu dependo de uma guia, eu dependo de alguém. Agora, a partir do momento que eu sou cego, mas eu acho que eu vejo melhor do que os outros, e que eu sou bom, e que eu posso guiar os outros, e é isso que tem acontecido, e é isso que Jesus está falando para a gente. Pode um cego guiar um outro cego? Porventura não vão cair os dois num barranco, ou vão tropeçar, ou vão se ralar, ou vão ser atropelados? Aí Jesus traz aquela pergunta: todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. É legal isso aqui, né? O discípulo não está acima do seu mestre. Ou seja, vamos falar numa outra linguagem, o aluno e o professor, tá? O aluno não está acima daquele que o instrui, que é o seu mestre, certo? Ele não está acima. Mas olha o que Jesus está falando, que se ele for bem instruído, aí depende do mestre. Sou eu não, gente, estou apontando aqui para mim, mas está. Se ele for bem instruído pelo instrutor, se ele for bem ensinado pelo professor, se ele for bem orientado pelo pai, ele vai se tornar como o seu mestre. Gente, isso aqui para mim é maravilhoso. O que Jesus está dizendo aqui se você ensinar bem aquela pessoa que você ensinou ele bem, ele vai se aproximar e vai ser como você. E aqui não está falando de comparação de capacidade, está falando de comportamentos. A gente vinha agora, todo domingo eu passo na casa da Jussara e da Maria e trago elas para a igreja, levo de volta. E a gente vinha falando, a Maria Cavalcante falando que uma época ela construiu a casa dela, acho que era da Ju, né, na casa da Jussara, e aí não tinha portão, o vizinho chegava e colocava o carro dele dentro da garagem dela. Hã? Quando tinha festa nas casas, o cara chegava, não é minha casa, fui convidado, não tem ninguém ali naquela garagem, vou pôr meu carro lá. Gente, possivelmente essa pessoa que tem essa conduta, ela não foi bem instruída. E aquele que a ensinou, se teve alguém que a ensinou, também não foi bem instruído. E aí você percebe que a coisa vai replicando, vai repassando de um para o outro. A falta de educação, a falta de respeito com o próximo, com o outro. Na nossa casa agora, duas casas para frente assim, da nossa casa, 2 lotes para frente, o cara fez um prédio de 5 andares lá. Uma residência que era para morar uma família, está morando, sei lá, 20 famílias. O que acontece? Não tem lugar para estacionar carro, porque não tem como fazer um prédio que era para morar uma família, você coloca 20 famílias, 5 andares para cima, não tem garagem, lixo exagerado, que era lixo para ser de uma família, é lixo de 20 famílias. O esgoto está estourando o tempo todo, porque o esgoto que era para uma família agora, só num caso, 20 famílias. Entende? Então você cria um transtorno, e isso está se multiplicando lá no Riacho Fundo. As pessoas estão comprando lote, fazendo prédios para fazer apartamento e vender. Aqui no Guará também está desse jeito, e onde vai?
e as pessoas, elas ocupam os espaços que não deveriam ocupar, porque possivelmente são pessoas que não foram bem instruídas na vida. Pessoas que têm preocupação só com lucro, que os outros se danem. Eu tendo bons resultados, joia, tenho que salvar o meu. Eu tenho que levar vantagem. Totalmente diferente daquilo que Jesus sempre nos ensinou. Se isso te incomoda, vai conversar com Jesus. Tá bom? Não é comigo não, é com Ele. Porque essas palavras não são minhas, né? Sabe, gente, se a gente não consegue entender quando Jesus fala aqui, o discípulo não está acima do seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como seu mestre. É nesse aspecto, é uma questão de processo, é processual, é uma questão de ensino, é uma questão de orientação, é uma questão de vida, é uma questão de exemplo. É uma questão de conhecimento. Se você não conhece, como você vai ensinar? Como você vai falar de alguma coisa que você não domina? E a verdade, gente, é que dentro das nossas igrejas, voltando de novo para dentro das nossas igrejas, a gente está assim de gente que se sente conhecedor de Deus. E eu vou falar um negócio para vocês, cada tempo que passa, que eu leio uma porção das Escrituras, que eu oro, que eu falo com Deus, que eu vejo, que eu percebo a vida, o universo que é cada um de nós, cada um de vocês, aí tem um universo. E eu quero dizer que eu conheço a Deus. Como que eu posso dizer que eu conheço a Deus? Eu estou conhecendo a Deus. Mas se eu viver 80 anos, 85 anos, que falta mais 20, 25 aí só pela frente, se Deus me permitir, né, irmão Rick? Aí eu vou ter mais certeza que eu conheço muito pouco de Deus. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, foi de brincadeira, fui no dentista, aí a secretária perguntou assim, como é que está a Inara? Está bem? Eu falei, rapaz, eu acho que está. Como assim? Eu acho que está. Qual a resposta que você quer? Não, ela está bem, porque é a resposta que todos nós estamos sempre prontos para dar, né? Não, ela está bem, não, ela não está bem, não, ela está mal, ela está doente. Qual que é a resposta que você quer? Eu acho que ela está bem, porque ela está com saúde, ela já tomou café da manhã hoje, eu fiz o cafezinho para ela, coei, esquentei o pão no air fryer, fiz ovo mexido, coloquei lá a mamãozinha, então eu acho que ela está bem. Não é por isso não, mas se ela comeu, está bem, né? Então, aí eu fiz de propósito, gente. Eu acho que ela está bem. Mas como assim? Ela está bem ou não está bem? Eu acho que ela está bem. Gente, porque muitas vezes você, pastor, como é que você está? Está bem? Aí eu falo, estou bem. Porque é a resposta que você espera de mim. Porque você não está disposto a receber outra resposta que não seja essa. Porque se eu falar que eu não estou bem, que eu estou precisando de dinheiro, que eu estou doente, você vai... Ixi, pastor está se vitimizando. O pastor está mal, está precisando de orar, está em pecado. A gente não está pronto para ouvir, a gente está pronto a essa resposta imediata. E aí eu peguei e falei para ela, sabe por quê? Porque quando as pessoas perguntam se eu estou bem, muitas vezes, eu tenho dito isso porque... Realmente eu posso estar faltando dinheiro, eu posso estar precisando de pagar conta que eu não tenho, eu posso estar trabalhando com muita dor no pé. Eu ministrei o louvor aqui junto com vocês, sentado, exatamente que eu ia ficar esse tempo em pé aqui, só por isso. Mas eu sei que tem sido para mim, eu estou com uma dor crônica aqui nesse lugar do ombro aqui, que não passa, eu acordo com a dor. Mas se você me perguntar, eu vou falar, não, como é que você está, William? Ih, rapaz, estou com dor no tornozelo, estou com dor na coluna, estou com dor no braço. Entendeu? Estou com problema de dinheiro, está faltando dinheiro para pagar as contas. Você não quer ouvir isso, ninguém quer ouvir isso. Agora, olha só, eu posso estar com tudo isso, e quando você me pergunta, eu respondo que eu estou bem. Mas eu estou bem mesmo, gente? Eu estou bem, mas aqui dentro tem um monte de conflitos, um monte de coisas para serem resolvidas.
Então eu fiz de propósito. Aí a gente conversou lá enquanto fazia o tratamento, né, esperando. Eu falei, é porque a gente não consegue compreender essa dimensão que o outro é um universo de concepções, de sentimentos, de N coisas. Ah, mas você está casado com ela há mais de 30 anos. Eu falei, 39 anos juntos. De casado, já completamos 34. Ah, mas você conhece ela, você sabe quando ela está bem. Eu falei, mais ou menos. As pessoas dão um certo sinal para a gente, né, emocional, o olhar, o semblante, a gente sabe, está, mas não significa que aquilo realmente é a percepção correta que você está tendo a respeito do outro, não é nem de você mesmo. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei daquilo que Jesus falou lá em João 14:12. Ricardo, acho que vai pôr para nós aí, João 14:12. Aí a Clécia. Olha só, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto agora, por favor. João 14:12. Jesus diz assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí a gente pega esse texto fora de contexto e a gente se enche. Não, Jesus falou, é uma promessa, é a Bíblia, é a palavra de Deus que me diz que Jesus falou que quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha aí, hein? Se você vai se apropriar dessa palavra, e eu queria que você se apropriasse dessa palavra hoje, como nunca na sua vida. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Obras, ações, comportamentos, atitudes, farão as que eu faço e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aí o cara fala assim, não, Jesus falou que eu ia fazer as mesmas obras que ele, ainda maiores, porque ele ia... Aí você se enche, né? Eu vou orar, eu vou fazer milagres, eu vou fazer e acontecer e tal. O que é fazer o que Jesus fez, as obras que ele fez? Pensa comigo, né, Cris? Quais são as obras que Jesus fez e falou que a gente deveria fazer? Maiores do que ele fez, porque o tempo dele foi limitado aqui, né? Então ele deixou tempo para a gente fazer, né, Tiago? Então vamos lá. A gente precisa de fazer pelo menos o básico que ele nos ensinou. A gente não faz nem o básico. Eu fui na igreja lá em Jequié, onde a Diane e o Alex, que eram da nossa igreja, mudaram para lá. Fui pregar lá num congresso. Eu já falei isso aqui, mas vou repetindo sempre, né? Eu peguei e falei assim, a gente tem uma lista. E falei isso para a filha do flamenguista também. Eu falei, a gente tem uma lista normalmente dos não podes. O que crente não pode? Vamos fazer a lista aqui entre nós? Vamos lá. Me ajuda aqui. O que o crente não pode fazer? Beber, fumar, dançar, ouvir música mundana, sexo fora do casamento, prostituição, né, adultério, roubar, que mais? Matar. Envolvimento, olha aí, ó. É outro nível, né, Fernando? Não pode passar os outros para trás. Não pode usar bermuda. No altar. Naquela igreja que o Marcelo foi, né, Ricardo? Tinha um local antes de chegar no altar, um lugar dos intercessores que a pessoa, o músico não podia passar lá não, porque lá era um lugar, lá era o... Você já viu que o templo era átrio,
santo lugar e santíssimo, né? O santo dos santos. Lá eles conseguiram criar uma outra parte, acima do santo dos santos, que é o músico que ia no altar não podia passar nem pisar naquele lugar, né? Agora, o problema é que a gente que é crente, mal instruído, mal ensinado, a gente só sabe o que não pode fazer. Aliás, a gente é ensinado ao que a gente não deve fazer, mas a gente não é ensinado sobre o que nós devemos fazer. Se você perguntar para qualquer crente, quais são os ensinamentos de Jesus para você, o que você deve fazer? Talvez ele vai responder: amar o próximo. Mas aqui nesse texto que nós lemos todo, tem uma relação de coisas básicas que Jesus falou que a gente deveria fazer, que a gente não faz. Amar os inimigos. Honestamente, quem aqui consegue? Sabe que eu sou flamenguista, vocês sabem disso, né? Mas você sabe que eu fico com misericórdia quando eu vejo um time perder? Agora mesmo na Eurocopa e na Sul-América, não, como é que é? Essa outra aqui do Brasil, da América, Copa América. Porque eu vejo as pessoas se esforçando tanto, gente, para alcançar alguma coisa, para vencer. E alguém foi melhor do que... É a vida. Mas eu falo assim, eu não me sinto bem com isso. Eu não me sinto bem em ver um predador pegando uma presa. Não me sinto. Não dou conta. Entendeu? Não dou conta. É um erro meu, é pecado, é o que você quiser dizer. Mas eu não dou conta. Eu não gosto de ver um time, alguém chorando porque lutou para vencer e não conseguiu vencer. Faz parte da vida, mas eu não gosto de ver. Mas tem gente que briga contra o time dele, que discute. Ele nem é jogador, mas ele é torcedor, mas ele briga com outro. Tem gente que mata e morre porque o outro torce diferente do time dele. Não vou nem falar de política, né, gente? Porque se a gente falar de política, aí o negócio complica demais. Porque eu sou de direita, eu odeio quem é de esquerda. Quem eu sou de esquerda, eu odeio quem é de direita. O que a gente está fazendo com os ensinos do nosso mestre, irmãos? Aprenda a respeitar o que pensa diferente de você. Tenha respeito. Ele não é pior do que você. Ele não é menos inteligente que você porque ele é de direita ou ele é de esquerda. Ele não é pior do que você porque ele é Flamengo, ou ele é Vasco, ou ele é Fluminense. Às vezes eu tenho dó de quem é torcedor do Vasco. Verdade também. Porque sempre lutando para não ser rebaixado, né? Mas olha, vamos voltar que eu quero caminhar para o encerramento. A gente precisa fazer pelo menos o básico que Jesus nos ensina. Uma das coisas é amar os inimigos, que a gente não consegue. A gente sabe que não pode prostituir, adulterar, matar, roubar, fumar, dançar, beber, vir de bermuda para o altar. A gente sabe tudo que não pode. Mas amar o inimigo, ensinamento de Jesus. A outra coisa que Jesus fala nesse texto para nós é que a gente deve fazer o bem e emprestar sem esperar recompensa. É duro isso aqui, gente, mas são palavras de Jesus. Se a gente for bem instruído pelo Mestre, a gente vai ser como Ele. Lembra que Ele falou aqui para a gente no texto que nós lemos? O discípulo nunca é maior do que o seu Mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como o Mestre. Eu quero ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Ele está ensinando para a gente hoje aqui. Agora, ser Jesus para fazer as obras que Ele fez e ainda maiores, eu vou orar e o enfermo vai ser curado. Tá, ok. Você quer fazer isso também? Tá, ok. Mas comece por aqui. Porque antes dele orar pelos enfermos serem curados, pelos cegos, para os coxos, para os aleijados, os cegos verem, Ele tinha obras, Ele tinha atitudes. Então, por isso que Jesus está falando, porque não ia pedir para mim e para você algo que Ele não era capaz de fazer. Jamais. E Ele diz ainda que se você emprestar
sem esperar em troca. Não estou dizendo que você tem que emprestar sem querer receber, não, gente. É quando você quer se beneficiar do empréstimo que você fez. Olha, eu vou emprestar um dinheiro para tal pessoa e ele vai ficar na minha mão. Entendeu? Aí Jesus diz que aquele que empresta sem esperar recompensa, vai haver galardão para ele. E o texto do versículo 35 que nós lemos de Lucas 6:35 diz que quem faz assim será filho do Altíssimo. Gente, presta atenção. Qual que é a nossa confissão de fé para a gente saber, dentro dos nossos moldes e conceitos evangélicos, vai para o céu? Quem que vai para o céu? Se ele vier para a nossa igreja, se ele confessar Jesus como Senhor e Salvador publicamente, né? Se ele vier para nós, se ele participar dos cultos, e ele não pode falhar no culto. Domingo, se tiver jogo do Flamengo, ele tem que deixar de gostar desse jogo para ir para a igreja. Aí ele vai salvo. Aí ele é salvo. Percebe que a gente criou um monte de condutas e regras para designar quem é salvo de quem não é salvo? E Jesus está dizendo para nós aqui algo que difere de tudo. Lucas 6:35, filha. Jesus, leia comigo, por favor, e veja se é isso que Jesus está dizendo ou não, para depois você falar assim, não, mas o pastor falou uma heresia ali, ó. É porque colocou na NVI, filha, na RA. Mas, deixa eu ver como é que está aí. Tá. Deixa eu ver agora se é o 36, eu acho que é. Espera aí, só um pouquinho. É isso aí, ó. 30 e... é o 35, parte B dele. A parte B, né? Olha assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, nenhum retorno. Será grande o vosso galardão, né? Se a gente fizer assim. E sereis filhos do Altíssimo. Mas a nossa confissão diz que a gente tem que confessar publicamente para ser filho do Altíssimo. Aí são palavras de Jesus, não são minhas. E Jesus está falando que quem fizer o bem para alguém, quem emprestar para alguém, sem esperar algo em troca, ele vai ter um grande galardão, e assim ele se torna filho de Deus, filho do Altíssimo. É estranho para a gente, né, pensar nisso, porque ele é benigno até para com os ingratos e para aqueles que são maus. Ele é bondoso, mas a gente não é. Mas lembre-se que, se o discípulo for bem instruído, ele vai ser como o seu Senhor. Ele vai ser bom para com os ingratos e para com os maus. Se você for bem instruído pelo Evangelho de Jesus, você vai aprender sobre isso daí. Aí você vai ser como Ele. Aí ele diz no versículo 37 que a gente não deve julgar. A gente não deve condenar. Mas é uma das coisas que a gente faz direto nas nossas igrejas, e nós fazemos, é julgar e condenar as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a mim e a você não foi oferecido nenhum assento, nenhum lugar no tribunal para dizer que você é juiz, para dar sentença para esse ou para aquele, seja ele quem for. Seja ele a conduta que ele adotar, a você não foi dado esse direito de julgar e muito menos condenar. E ele diz assim, vamos lá no versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Você não quer ser julgado? Não julgue. Está aí. Não condeneis e não sereis condenados. Você não quer ser condenado? Não condene. Se você anda condenando pessoas a irem para o inferno, cuidado, hein?
Aí ele diz: perdoai e sereis perdoados. Parece que é uma condicional, né? Se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Se eu não julgo, eu não serei julgado. Se eu não condeno, também não vou ser condenado. Agora, olha o que ele fala no versículo 38. Dai, né? E dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medida, vos medirão também. Já ouvi tanto pastor pegar esse texto e dizer assim na hora da oferta: olha, dê a sua oferta de sacrifício, porque o que você der, Deus vai te retribuir, e vai ser uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Você vai receber generosamente muito mais do que você deu. Isso é uma verdade, mas não baseado nesse texto. A gente não pode usar, é um ensino errado, usar uma palavra que Jesus falou dentro de um contexto. Jesus está falando isso numa outra realidade. Ele está falando sobre perdão, ele está falando sobre misericórdia, ele está falando sobre bondade, ele está falando sobre não condenar, não julgar. Aí ele está dizendo o seguinte, aí, ó: se você der, você vai receber uma boa medida. Ele está dizendo assim: dai e você receberá. Vai retornar para você em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, vai transbordar sobre você perdão, misericórdia, justiça, bondade, amor. Faça isso, ofereça isso para as pessoas, não julgue, não condene. Quando você der isso que Jesus está ensinando para a gente, você vai receber muito mais. Você já foi em algum lugar quando a pessoa foi colocar uma coisa para você, por exemplo, alguma coisa em pó, um café, por exemplo, aí a pessoa pegou e colocou lá, tal, aí fechou o pacote. Diferente daquela que pega, coloca, aí ele pega o pacote, vai, bate assim, aí afunda um pouquinho, aí cabe mais um tanto de café. Aí a pessoa vai e põe mais um pouco. Aí ela vai com aquela vasilhinha que ela pegou o café, aperta mais cabe mais um pouquinho, põe mais um pouco. Aí você sai dali com uma medida generosa que transborda para você. É assim, Tiago, é assim, Márcio. É isso que Jesus está ensinando para a gente, Jussara. Jesus está dizendo que se você, irmão Henrique, você oferece perdão, amor, bondade, não julga, não condena, vai ser porção generosa que vai vir sobre você para isso, de misericórdia, de perdão, de amor. Jesus disse no versículo anterior que a gente deveria ser bondoso, porque Ele é bondoso para com aqueles que são ingratos e maus. É só a gente lembrar de uma coisa: o mesmo padrão de medida que você adotar para os outros vai ser o mesmo que vai ser usado para você. Eu vou só fazer uma pergunta aqui para você entender bem. A medida que você tem usado para julgar ou condenar as pessoas, você gostaria que fosse a mesma usada para você? Você pode responder sim, se você quiser, e não vai ter nenhum tipo de soberba se você responder sim. Porque se você é misericordioso, é bondoso, empresta sem querer se dar bem, se você perdoa, se você ama, se você não julga, se você não condena, você pode dizer: a mesma régua que eu uso para mim é a mesma que eu uso para os outros, é a mesma que eu quero que seja usada para mim, está tudo certo. Agora eu vou dizer para você, tem muita gente aí que se fosse usar a mesma régua para ele que ele usa para os outros, ele estava lascado. Para não falar outro nome, né? Jesus conclui isso aqui dizendo uma coisa: toda árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Quando você vê um pé de manga que tem frutos, você normalmente conhece ela pelo fruto que ela dá. Você vê uma parreira, assim, tem muita gente que conhece pelas folhas, pela estrutura da própria árvore em si, né? Mas normalmente a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá.
árvores e fruto. Tem tudo a ver com o mestre e o discípulo bem instruído. Se a árvore for bem plantada, se a semente for bem cuidada e plantada, ou o caroço, né? Por exemplo, abacate é o caroço do abacate que você planta. Se a semente ou o caroço for bem cuidado, bem plantado, for bem cuidado, certamente essa árvore vai dar bons frutos. Agora, Jesus diz claramente que a árvore boa não produz frutos ruins. Quando você perceber uma pessoa que não congrega nas nossas igrejas, que às vezes não declara a mesma fé que nós temos, mas que tem bons frutos, pode ter certeza que essa é uma árvore boa. Ah, pastor, mas isso não diz que ela vai ser salva. Eu estou falando de salvação, e também você não pode dizer isso. Ah, porque ela não confessou. Você sabe. Você já entrou no universo da mente dela e sabe se ela já confessou Jesus ou não, ou se essa é a única condicional que existe para ser salvo. Lembra que Jesus falou para a gente que aquele que for bondoso, aquele que der, aquele que emprestar, ele terá grande galardão e será filho do Altíssimo? É uma confissão diferente da que eu e você, todos nós estamos acostumados a viver. E Jesus diz que a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. A árvore ruim, no contexto de Jesus, ela pode ser transformada, ela pode ser podada, ela pode ser limpa e passar a dar frutos bons. Com Jesus pode. É só ter disposição, é só abrir mão de tudo aquilo que se viveu. Então, para a gente concluir hoje, cuidado com aquilo que você coloca no seu baú ou no seu tesouro. Lembra que a gente leu o primeiro versículo? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Tomara que você tenha conseguido entender o que Jesus nos ensina nessa manhã. Esse tesouro aqui precioso, quando Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o seu tesouro seja o lugar de depósito de coisas preciosas, de coisas boas, para que você possa tirar do seu coração coisas preciosas e boas para oferecer para as pessoas. Então, cuidado com aquilo que você coloca no seu baú do seu coração. Se você colocar o bem, você vai ter o bem para oferecer. E a boca fala do que está cheio o coração. Se você enche o seu coração de vitimismo, de maldade, de crueldade, de avareza, de inimizades, de ciúme, de inveja, de fofoca, de maledicência, se você enche, é isso que você vai ter para oferecer para as pessoas. Como eu falei no início, tesouro sugere coisa preciosa, coisa de valor. Tesouro, se for algo bom, custa muito. Entesourar fala de ação, fala de escolhas e outras vezes até de ocultação. Tesouro não é uma coisa que você vive expondo para qualquer pessoa. Imagina se você tem um tesouro grande, umas barras de ouro no ar. Você viu que eu estou fabricando umas case top aí, né, Marcião? Você me manda fazer uma case, pastor, estou com 10 barras de ouro lá em casa, e eu quero fazer uma case com rodízio e tudo mais, que eu vou sair por aí mostrando para todo mundo o meu tesouro. Não é assim a vida. Tesouro fica guardado, e você oferece na hora que alguém precisa. Tem que ocultar. Você não tem que ficar dizendo para os outros que você é. Você não tem que ficar dizendo para as pessoas que você é capaz. Deixa que as pessoas vejam. Deixa as pessoas usufruírem disso. Cuidado com o que você coloca no seu tesouro, porque é de lá que se tira coisas boas ou ruins. Você que decide. Se você tem no tesouro coisa boa, tira coisa boa para dar para os outros. Porque a boca vai sempre falar do que o coração está cheio.
Então cuide do seu tesouro, em nome de Jesus. Cuide do seu tesouro, cuide do seu coração. Não fique sendo influenciado pela palavra de A ou de B, de cego querendo guiar cego. Cuidado. Seja discípulo de Jesus, ouça o Evangelho e pratique o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por essa manhã, por essa porção das Escrituras. Tomara que ela faça efeito em mim e no coração dos meus irmãos.